Na fase vapor, então. Então, vamos falar de o que acontece. Vamos pegar um exemplo de uma substância de baixa densidade, quando ela é lançada no meio poroso. Vocês viram aqui, ó, nós temos um tanque de armazenamento. Esse tanque, por algum motivo, ele vazou, contaminou. Nós temos aqui os resquícios residuais, né, da contaminação. Formou uma fase livre, como vocês estão vendo. Esse material, por ser de baixa densidade, como eu disse a vocês, ele já é propenso a passar para a atmosfera, né? Como se fosse uma espécie de vaporização, volatilização desse composto. Nós medimos essa volatilização por meio de uma propriedade química chamada pressão de vapor. Bom, no conceito, né, pressão de vapor é o resultado da transferência de molécula de uma substância em um estado puro para o outro. Então, veja, quando a gente está com a panela lá cheia de água fervendo, nós temos moléculas na fase líquida, com seus graus lá de agitação, e elas querem o quê? Passar para o estado gasoso. Se a gente for analisar o estado de cada matéria, nós vamos ver que o estado sólido, as moléculas são agrupadas. No estado líquido, elas são um pouco mais esparramadas, por isso que o líquido tem a sua capacidade de fluir. E no estado gasoso, elas são bem mais esparramadas. Isso está relacionado com o aumento de energia em cada um dos estados. Então, nós temos aqui sólido, líquido e gasoso. Bom, quando a molécula de água ela é aquecida e vai passar para o estado gasoso, o que acontece é que nós temos um aumento de energia, então ocorre um aumento de energia da fase líquida para passar para a fase vapor. E isso é traduzido em uma propriedade que se chama pressão de vapor. É como se essa fina camada de água que está aqui em cima, ela exercesse pressão sobre a camada de ar que está aqui em cima. Né? Então, isso vai identificar para nós a maior facilidade ou a dificuldade de uma substância no estado líquido passar para o estado vapor, ou mesmo de uma substância no estado sólido passar para o estado vapor. E, em resumo, ela vai ser uma medida para a gente medir a tendência de uma substância à evaporação. Bom, basicamente, né, como a gente está falando, a gente mede aqui a facilidade ou a dificuldade em uma determinada substância em passar do estado líquido para o estado vapor. Quem que é a referência para nós? A referência para nós é a água. A água tem pressão de vapor, considerando, né, nível do mar, entre outras considerações, que a pressão de vapor da água é de uma atmosfera ou de 760 milímetros de mercúrio. A Agência Americana de Proteção Ambiental considera substâncias voláteis aquelas que têm pontos, né, de vaporização, ou pressão de vapor, no caso, maior ou igual a 10 a menos 7 milímetros de mercúrio, ou 1,32 vezes 10 a menos 10 atmosferas. Ou seja, isso são substâncias extremamente voláteis. Então, veja, compare aqui o valor da pressão da água com a pressão de vapor de substâncias voláteis. E isso vai ser muito importante, né? A pressão de vapor vai ser função da temperatura, tá? Esqueci de falar isso aqui, e da substância em si, né? Bom, se a temperatura for maior, maior vai ser a pressão de vapor. E já a gente vai falar dos problemas de temperaturas relacionados à contaminação de solos. Para isso, pessoal, é interessante a gente entender a pressão de vapor como sendo a medida da probabilidade da substância passar da fase líquida ou sólida que seja para a fase vapor.
E aí vem uma questão importante. Como a maioria dos nossos componentes orgânicos, e vamos dar a gasolina como exemplo, é uma mistura de substâncias, como que a gente mede a pressão de vapor de uma mistura de coisas? Aí nós temos que trabalhar com as equações da química. Lá na química do ensino médio, vocês viram a equação de Capeyron, né, em que é chamada equação dos gases ideais, em que nós temos que a pressão e o volume de um determinado gás tem equilíbrio com o número de mols, a constante dos gases e a temperatura. De modo que a temperatura em uma determinada mistura de gás vai ser responsável pelo aumento da pressão ou do volume do mesmo. É basicamente isso que se fala. E lá na equação de Clapeyron, né, só elucidando aqui, que as variáveis que aqui entram, como por exemplo a constante dos gases, ela é determinada, e a temperatura é na escala do zero absoluto, que é em Kelvin. Então, fase vapor aí para vocês. E aí, como que a gente faz para definir, pessoal, né, na equação de Clapeyron, e definir quais são, na verdade, as concentrações da substância. Vejam, se a gente for trabalhar aqui com o número de mols de quem? Aí eu dou esse para vocês, tá? De carbono. Mas a minha mistura, ela não tem só carbono. Ela vai ter CO2, ela vai ter benzeno, ela vai ter xileno, ela vai ter tolueno. Então, como que eu trabalho, né, com isso? Aí foi feito um ajuste, né, pessoal, para a gente poder trabalhar, né, com a equação de Clapeyron, considerando aí a concentração de uma determinada substância no gás. Então, vejam, ao invés de trabalhar aqui, né, com o número de mols de uma determinada substância, nós substituímos isso por o que a gente chama também de fração molar. Bom, qual que é a massa do componente que a gente quer e qual que é a massa, desculpe, qual que é a massa de um determinado componente na mistura e qual que é a sua massa molar. Bom, se eu tenho lá, por exemplo, 1.000 gramas, né, no caso aqui, vamos pegar o exemplo que está aqui em cima. Se eu tenho 12 gramas, 12,01 gramas de carbono na mistura, e a massa molar do carbono é 12,01 na minha mistura, então eu tenho 1 mol de carbono. É isso dividido por isso. Se eu tiver aqui no caso, ó, vamos apagar aqui, ó, a minha mistura tem 24,02, a massa molar continua sendo 12,01. Então, eu tenho 2 mols, certo? Então, eu consigo calcular, né, a pressão para cada componente lá do meu combustível. E isso a gente consegue pegar esta fórmula aqui, ó, e enfiar ela aqui nesta equação, que é o que eu estou fazendo no slide. Eu joguei isso aqui, fiz substituição e tenho o quê? Olha só, eu consigo expressar a equação dos gases em função de quem? Da concentração da substância. Veja, a massa molar da substância, eu tenho que é da tabela periódica. A constante dos gases, eu também tenho ela a partir da temperatura. A temperatura eu consigo medir. A concentração do gás eu também consigo. Com base nesses dados, eu tiro quem? Ó? Essa pressão, que nada mais é do que quem? É a nossa pressão de vapor, né? Então, pela equação dos gases e a quantidade de um determinado gás que está ali dissolvido, eu tiro a pressão de vapor que aquela substância em si produz. Certo? E aí, o que eu tenho? Né? Quanto maior for a pressão de vapor, quer dizer que maior tendência ele tem de passar do estado em que ele está para o estado gasoso. Em resumo, maior pressão de vapor, mais fácil dele volatilizar. E vejam só, né? Olha o que a gente tem aqui.
Para vocês terem ideia, né, o limite lá da UZEPA é 1,32 vezes 10 a menos 10 atmosferas. Vejam só, né, o benzeno, né, como sendo, né, que uma substância extremamente volátil. Vejam a pressão de vapor do benzeno em atmosferas. 1,25 vezes 10 a menos 1. Ele é quase, né, ele é praticamente 10 vezes mais volátil do que o que a UZEPA coloca aqui para a gente. Então, vejam, esses compostos orgânicos, e vejam quem está aqui ó, no topo, é aqueles componentes que na aula passada nós chamamos de BTEX, né? Que é o benzeno tolueno, o etilbenzeno e o xileno e seus componentes. Vejam que as pressões de vapores dele são muito altas. O que eu quero dizer com isso? Houve contaminação de uma matriz de solo por esses contaminantes, você vai ter fase vapor, com certeza. Então, um dos métodos de remediação vai ser extração e tratamento de vapores, sem dúvida. Né? É justamente isso. E quando é uma mistura? Uma coisa a gente está falando, benzeno puro sendo lançado, 1,25 vezes 10 a menos 1, pressão de vapor. Tolueno puro, 3,75 vezes 10 a menos 2, está aí na tabela. E quando eu tenho uma mistureba disso aí tudo? Aí a gente tem que ponderar por meio, né, de uma lei, que é a lei de Raoult. Né? A lei de Raoult diz o seguinte, bom, vai ser feita, né, esta solubilidade, né, vamos tirar isso aqui depois de amostra, ela vai ser uma função, né, a solubilidade, ou, nesse caso, o particionamento para a fase gasosa, vai ser função da concentração das duas substâncias. Por exemplo, se a pressão de vapor da substância 1 for muito maior que o da substância 2, é ela que vai puxar a pressão de vapor total. Então, a gente vai fazer como se fosse uma espécie de média ponderada. Veja, num gráfico aqui invertido, eu vou mostrar para vocês. Né? Nós temos aqui, ó, no eixo X, a concentração da nossa substância, no caso, né? Então, nós temos aqui substância 1 e substância 2. E no eixo Y, nós temos suas respectivas pressões de vapor. Então, X1, nós temos aqui, ó, a linha tracejada, concentração 0 até o seu 100%, né? Vamos colocar assim. Vejam que, à medida que aumenta a concentração, vai aumentar a pressão de vapor. O que quer dizer com isso, né? Quer dizer que quanto mais contaminante tem no meio, maior a pressão de vapor. Então, outro problema aí que nós temos. E nós temos aqui no eixo invertido, né? No eixo Y aqui do lado esquerdo, a pressão de vapor, né? Do ponto 2, né? O eixo X está invertido, né? O 0 está aqui e o 100 está de cá. Da mesma forma, vejam que o ponto 2 aqui, né? A substância 2, tem uma pressão de vapor maior, até que o exemplo que eu dei aqui foi o contrário, vocês me desculpem. A pressão de vapor do ponto 2, ela é contrária, né, ao nosso... Contrária não, desculpe. Ela é maior que o ponto 1. E nós temos aqui, né, duas substâncias com pressões de vapores completamente diferentes. Baseando apenas em concentração, eu vou marcar um ponto aqui, ó. Suponhamos que esse seja o nosso ponto de mistura. Seria o quê, no caso? Se a gente rebater aqui os dois eixos, isso aqui seria, por exemplo, vou arbitrar valores aqui, né? 30% da substância 1, né? E 70% da substância 2. Então, vejam só. 30% da substância 1. Então, para 30%, né, com essa concentração aqui, digamos assim, esta é a pressão de vapor da substância 1. E com 70%, esta é a pressão de vapor da substância 2. É claro que a pressão de vapor da substância 2, ela vai ser responsável por subir a pressão de vapor da mistura. Mas a gente consegue determinar a pressão de vapor total por meio, né, de uma pressão parcial do constituinte. Olha só,
eu consigo trabalhar aqui, ó, a pressão parcial do constituinte. Então, por exemplo, nesse caso, o nosso X1 seria, pressão de X1 é igual à fração molar da substância X1 na mistura, já vou explicar o que que é, vezes a pressão de vapor dele puro. Então, a pressão de vapor dele puro, eu tenho aqui, ó, né, devido à sua concentração. Eu tenho aqui, ó, pressão de vapor da substância 1. Eu tirei lá da figura anterior. Então, seria o PV1 aqui, ó. Esse caso aqui, ó, seria esse ponto aqui, seria a nossa pressão de vapor em estado puro para aquela concentração. Então, e aí nós temos a fração molar. A fração molar, coloquei aqui para vocês a definição dela, geralmente vocês vão encontrar assim, fração molar de I na mistura. Na verdade, é uma razão entre o número de mols da substância 1, né, em relação à mistura. Nesse caso, seria aqui, ó, a fração molar é nada mais do que a relação do número de substância da substância que você quer utilizar em relação ao total da mistura. Então, nesse caso aqui, ó, do exemplo, eu tenho substância 1 e substância 2, que eu chamei aqui embaixo de X1, né, e X2. Então, a nossa fração molar aqui, ó, puxando aqui para cima, X1, no caso, né, fração molar de 1, seria N de X1, que é o que eu quero, número de mols da substância X1, dividido pelo total, que é N de X1 mais N de X2. Bom, quanto maior for a concentração da substância, maior vai ser a sua fração molar. Nesse caso, a gente viu que o X1 está em menor concentração. Então, a fração molar dele vai ser baixa. E aí, eu calculo o X1 e volto com ele aqui para a equação. Simples assim, a gente consegue calcular esse número de mols. Dúvidas até aqui, pessoal? Ok. Obrigado, Maria Isabel. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, pode falar. Então, nós temos aí, né, uma representação da fração molar. E vejam, numa substância, na gasolina, vejam aí os coeficientes de fração molar que nós temos, né, em cada, considerando aqui os nossos BTECs, uma gasolina comum. Tá, uma fonte que está um pouquinho desatualizada, mas hoje não é muito diferente disso em termos de composto orgânico. Então, nós temos aí uma maior fração molar, né? Veja, quanto maior for a presença de mols da substância de interesse, no caso, maior vai ser a nossa fração molar. Nesse caso, vocês estão vendo que a maior fração molar aqui se deve, né, ao tolueno e em menor parte ao benzeno. Hoje, o que mudou em relação à gasolina? Hoje nós temos um percentual de adição de etanol maior. Então, isso vai fazer com que esses coeficientes de particionamento sejam diferenciados. Inclusive, isso vai modificar como que esse poluente vai se diluir, né, ou vai, inclusive, se movimentar no solo. Bom, e para vocês terem uma outra ideia, ainda, eu coloquei aqui para vocês o exemplo do etanol na gasolina. Então, nós temos aí, vou mostrar para vocês duas figuras. A primeira, nós temos uma observação curiosa aqui. Esses dois pesquisadores, na verdade, nós temos dois trabalhos aqui, que é o Cruz et al. E o Pumphrey et al. Eles fizeram? Eles adicionaram álcool na gasolina e eles verificaram uma questão interessante. Olha, quando você tem grandes concentrações de álcool na gasolina, o que acontece? Quando você tem grandes concentrações de álcool, né? Vejam aqui, ó, o teor de álcool aumentando, e nós temos aqui no eixo Y a pressão de vapor. Quando você tem grandes concentrações de etanol na gasolina,
a ordem de 50% em diante, o que acontece com a pressão de vapor? Ela cai. E acima de 50% aqui, ó, veja, ela cai de uma forma bem intensa, né? Já já eu comento aí a cromatografia, Maria Isabel. Eu já posso comentar aqui, ó. A cromatografia, né, para a gente determinar aqui, a gente trabalha com ela por ser basicamente extração de vapor, né? A cromatografia gasosa, ela é extremamente importante aqui nesses casos, né? A gente particiona o poluente, no caso, para a fase vapor, né, para determinar suas composições. E o que o cromatógrafo faz, ele é justamente contabilizar essa fração molar que está ali na mistura e determinar a sua concentração a partir de um determinado padrão. Pode ser puro ou pode ser diluído de acordo com a substância que você tem interesse. Então, quando você viu lá a cromatografia gasosa, geralmente, eu não sei se vocês chegaram a fazer essas análises em particular ou em instituição durante a graduação. Você pede lá, por exemplo, o técnico assim, eu quero fazer uma análise de benzeno. Aí ele vai virar para você e falar assim, qual que é o padrão? Né? Ele quer uma referência, né? Ele quer um padrão. Então, o equipamento faz o quê? Ele vai volatilizar a substância que você tem interesse, né? E vai comparar a concentração, a fração molar daquela substância que você tem interesse com um padrão que está definido. Então, veja, se o padrão tiver calibradinho certinho, ótimo. E se ele não tiver, a sua análise não vai estar correta. Então, é basicamente isso que é feito. E é um ensaio, né? Não sei se você tem valores aí, Maria Isabel, mas é um ensaio caro. E cada componente que você vai analisar, ele exige como eu posso dizer, uma, uma adaptação, que seja de procedimento, que seja de equipamento, né? Geralmente, para determinados grupos de poluentes ou de substâncias, né? Vamos falar substâncias, porque não necessariamente é poluente que a gente analisa por cromatografia. Você precisa dar um upgrade no seu equipamento. Então, é um ensaio muito bom, mas um ensaio extremamente minucioso. Não é qualquer pessoa que faz a análise desses parâmetros, mas é um ensaio, sem dúvida, muito bom e muito indicado para quê? Componentes orgânicos voláteis. Então, benzeno, resíduo de pesticida, vai para cromatografia gasosa. Se for, né, um componente que é hidrofílico, muito solúvel em água, eu posso fazer também? Posso, tá? Mas talvez não seja o mais ideal. Então, essas análises, elas podem ser feitas, sim, e é indicado que você faça essas análises, tá? Pela cromatografia gasosa. Aqui é só mostrando como que a gente determina o de uma mistura. Porque quando a gente fala em poluente orgânico, não vai chegar só benzeno, não vai chegar tolueno, né? Vai chegar uma mistura de componentes. E no caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, é como que uma adição de um componente vai modificar toda a pressão de vapor no sistema. O que eu estou mostrando aqui? Aumentando o teor de etanol, eu estou diminuindo a pressão de vapor. O etanol é mais miscível em quem? Na água ou na gasolina? Quem sabe essa resposta aí? Alguém chutaria? Você tem vergonha de errar. Bom, quando a gente fala aqui, né, e é uma pergunta, né, assim, o etanol, se ele adiciona na gasolina, ele é mais miscível na gasolina. E, na verdade,
se a gente for comparar os testes de solubilidade, o que nós iremos verificar é que a solubilidade do etanol na gasolina ela tem um limite, ela tem um valor máximo. A partir disso, nós vamos ter fase sobrenadante, ou fase livre, né, como vocês queiram chamar. Na água, essa solubilidade ela é considerada infinita, para vocês terem uma ideia. Então, sobre esses dois parâmetros, a gente pode entender que a solubilidade ela é um parâmetro que ela é um parâmetro, na verdade, desculpa. A solubilidade do etanol ela é maior na água, certo? Então o álcool ele tem maior afinidade com a água. Então, por isso, quando a gente adiciona o etanol, a gente diminui a pressão de vapor da gasolina. Bom, mas tem uma situação aqui curiosa. Quando eles adicionaram aqui um pouco de etanol vejam, entre 0 e 10%, aumentou a pressão de vapor, veja. Entre 10 e 20%, se a gente pegar aqui nos dois métodos, nós tivemos um aumento da pressão de vapor por causa da concentração de etanol. A pergunta aqui é, por que que isso acontece? Né? Por que que a pressão de vapor aumenta? Lembrando, se a pressão de vapor aumenta, o que quer dizer? Quer dizer que a substância tem uma maior facilidade para passar para a atmosfera. Né? E isso acontece, pessoal, deixa eu passar para o próximo slide aqui, porque por causa simplesmente de uma interação de moléculas. Quando você tem pequenas moléculas, né? Vou usar esse aqui para explicar. Quando você tem poucas moléculas de álcool, você tem um fenômeno de separação das partículas, né, do poluente, no caso aqui da gasolina. Então, vamos pegar, por exemplo, que nós tenhamos aqui, e vou exemplificar a nossa molécula de benzeno como vermelho, tá? Benzeno vai ser a nossa molécula em vermelho. Então, nós temos aqui as nossas moléculas de benzeno que estão em maior concentração. Bom, e aí eu vou desenhar numa outra coloração aqui, a nossa molécula de álcool. Põe ela bem aqui em menor quantidade, para vocês entenderem. O que é uma molécula de álcool? O álcool, né, quando ele for adicionado em água, ele vai gerar um cara que se chama OH-. Então, a molécula de álcool, ela é muito mais eletronegativa. Então, ela começa, né, a atrair quem? As moléculas do benzeno, que são as que têm maior concentração. Na hora que ela começa a atrair, ela começa a fazer o quê? Ela separa as moléculas de benzeno entre si. Se ele está separando as moléculas, ele facilita com que esta substância, né, se ele está separando as moléculas, é mais fácil uma molécula passar para o estágio gasoso do que várias moléculas. Então, em pequenas concentrações, o álcool, no caso o etanol, ele separa as moléculas por forças eletronegativas. Então, ele auxilia a volatilização. Quando a gente tem uma maior concentração de etanol, as moléculas do etanol, no caso aqui simbolizadas pelo NaPl, elas começam a interagir com quem? Com elas mesmas. Nada mais fácil de interagir do que com o seu próprio semelhante. Então, lembre-se daquela velha regrinha da química, semelhante dissolve semelhante. Aqui, basicamente, é isso. Se você tiver maior concentração de moléculas de etanol, elas vão ter preferência para interagir entre si. E vão deixar de lado, né, no caso, a interação com as moléculas de benzeno, ela vai ser menor. Então, aí, a fração etanol começa a ser responsável pela pressão de vapor da mistura. E é por isso que ela cai de forma vertiginosa aqui, ó, a partir dos 50%.
Uma outra questão também, né, que já está aqui, eu mostrei para vocês, é a mesma substância. Veja o que acontece com a pressão de vapor. A mesma substância, porém, em temperaturas completamente diferentes. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Ah, o que isso tem a ver com o solo? Então, se o solo aquece, nós vamos ter o quê? Pressão de vapor maior. Pressão de vapor maior, maior geração de gás no interior do solo. Ah, mas como que o solo aquece? O solo se aquece por igual? Imaginem aí, por exemplo, as estações do ano. Nós estamos encaminhando agora para primavera, verão. Tendência, temperaturas maiores, clima mais quente, né? Dias mais quentes, perdão. Então, solo mais quente. Se você tem uma área contaminada com presença de vapor, a pressão de vapor é maior. Então, espera-se que em períodos quentes, a quantidade de vapor que vai ser remediada vai ser maior. Certo? Então, interessante a gente analisar isso também. Né? Então, a explicação da questão do etanol, né, que eu mostrei para vocês, é a presença do etanol provoca o rompimento das relações entre os íons e do carboneto, aumentando sua pressão de vapor. Isso quando a concentração de etanol é baixa, como eu mostrei para vocês. Quando a concentração de etanol é maior, as moléculas de etanol praticamente vão interagir entre si e não vão interagir com as moléculas de carboneto. Por isso que a pressão de vapor ela baixa, né? E a concentração de etanol vai ser responsável por uma grande concentração, né? Ou melhor, pela maior expressão da pressão de vapor. Bom, e aí, né, assim, para a gente terminar essa parte de fase A dissolvida, nós temos, né, a questão da lei de Henry, né, ou lei de Henry, já vi as duas pronunciações, que vão medir justamente como que é esta pressão de vapor, né, como que vai ser essa facilidade em passar, né, do estado sólido ou do estado líquido para o estado gasoso. Vejam, a pressão de vapor é uma medida, e a lei de Henry, que vai ser expressa pela constante de Henry, também vai ser importante. A pressão de vapor, ela é da substância, né? E a gente pode fazer arranjos considerando a fração molar para determinar a pressão de vapor da solução em si. A lei de Henry, né, que é característica do gás, ela vai determinar a pressão parcial do gás sobre solução. Então, o que o Henry fez, pessoal? Ele relacionou que, olha, uma determinada fração ou solubilidade do gás em água, né, vai gerar uma determinada pressão do gás na solução. Se esse gás ele for muito solúvel em água, ele vai gerar, né, uma alta pressão do gás, uma pressão de gás na solução. E isso está relacionado por meio de uma constante que é específica da substância que foi batizada como sendo a constante de Henry. Então, basicamente, o que a gente está falando? Se a constante de Henry for, né, na verdade, já que a pressão aqui é constante, se a constante de Henry é baixa, né, a pressão vai ser alta, no caso, já eu mostro para vocês. Tá? A constante lá de Henry, que é calculada por essa concentração, ela mede a tendência de partição de um composto dissolvido para a fase vapor. Ou seja, é um pouquinho diferente da pressão de vapor. A pressão de vapor, a gente estava falando da possibilidade ou facilidade, né? Vou voltar aqui no conceito para vocês verem. Ó. Pressão resultante da transferência de moléculas de uma substância em um estado puro de líquido para o estado vapor. Então, a gente está falando da facilidade ou da menor ou maior volatilidade, né, de uma substância passar, por exemplo, do estado líquido para o estado gasoso. Falando de substância.
Aqui, quando a gente fala da constante de Henry, ela mede a possibilidade, ou vamos colocar assim, a facilidade desta substância, ela ter uma parte indo para a fase vapor. E a constante de Henry, ela é determinada, né, por meio que da relação. Então, veja, como ela é uma constante, né, ela é simplesmente o quê? O que o Henry observou, e vai ficar mais claro aqui nesse slide. Ele observou que a pressão que o gás exercia, né, e em relação que a pressão que o gás exercia quando ele estava dissolvido, ou melhor, que a pressão da fase vapor da substância em solução era diretamente associada à solubilidade desta mesma partição vapor em água. E que isto era evidenciado por meio de uma relação linear. Então, ele viu que quando ele tinha um aumento da solubilidade, ele tinha um aumento da pressão de vapor aqui no caso, né? E isso seguia uma linha, né? Ou seja, uma constante. Esta constante, geralmente, ela pode ser expressa nesta unidade aqui, ó, em termos de atmosfera por metro cúbico por mol, mas é comum a gente expressar ela em forma adimensional, né, dividindo pela constante dos gases e pela temperatura na qual está a mistura em Kelvin. Então, veja, né? Então, a constante de Henry, ela vai medir a tendência de uma substância se partir para a fase vapor. E o que acontece? Nós temos o quê? Os compostos orgânicos voláteis. Quanto maior for a constante de Henry, maior é a solubilidade. Se vocês voltarem aqui, ó, a gente quer saber o quê? O X não é a solubilidade do gás? Então, quanto maior for a solubilidade dele, menor vai ser a constante de Henry. Então, quem tem menor constante de Henry são justamente chamados de compostos orgânicos voláteis. E a agência americana já fez até um limite para nós. Ó. Quem tem constante de Henry maior, né, do que 10 a menos 5, né, já é considerado uma substância altamente volátil. Desculpa, eu falei errado aqui, tá? Um erro aqui. Quanto maior for a constante de Henry, maior vai ser a possibilidade dela passar, né, para a parte de vapor. Então, veja, quanto maior for, né, a constante de Henry, no caso aqui, acima de 10 a menos 5, né, ou acima de 10 a menos 4 para substâncias com massa molecular menor que 200 gramas por mol, nós vamos ter substâncias voláteis. Quem tem constante de Henry menor que 10 a menos 7 é praticamente não volátil. Bom, quanto maior a constante de Henry, no caso, né, e desculpem pelo meu erro, maior é a solubilidade em água, né, menor é a solubilidade em água, e maior é a possibilidade dele passar para a fase gasosa. Eu vou explicar aqui novamente que eu acabei explicando de forma equivocada. Quanto menor a solubilidade em água, maior é a constante em Henry, que por consequência vai gerar uma maior pressão de vapor, tá? É isso que eu quero explicar aqui. Se a gente for olhar, tá vendo? Olha só os valores que nós temos lá das normas internacionais. Menor que 3 vezes 10 a menos 7, nós temos uma substância praticamente não volátil. E maior, né, do que aí, ó, 1 vezes 10 a menos 5 até 10 a menos 3 ou mais que isso, substâncias de moderadamente volátil a muito volátil. Se a gente pegar isso aqui, olha só. Olha para vocês terem uma ideia, aqui nós temos a comparação da constante, né, de Henry, considerando a unidade, né, não a dimensional. Vejam, ó, olha só, o benzeno, a constante de Henry é 2,15 vezes 10 a menos 1. Ele se enquadra em qual faixa?
no altamente volátil. O tolueno, da mesma forma. O chileno também. Então, vejam, pela constante de Henry, o que eu estou verificando? Que este componente, se ele for adicionado ao meio, ele tem uma altíssima probabilidade de que uma parte do seu componente, uma parte dele,